Então, assim, ó, nós estávamos vendo a Viagem de uma Alma, né? O livro é este aqui, para quem se interessar. E a gente comentou que a primeira parte nós falamos com relação à alma atuando direto no mineral, para quê? Para ela começar primeiramente a ter noção dos elementos, né, que existem, dos elementos que existem na natureza, né? Dos átomos. Opa! A segunda parte seria sonho vegetal. O que é isso aí? A alma começa, então, a ter contato com os vegetais para pegar sensibilidade, mais estímulos sensoriais, né? E também para trabalhar já algumas reações químicas. No animal, ele vai trabalhar principalmente os instintos, né? Então começa com a cadeia dos animais mais baixo até chegar aos mais elevados da cadeia animal. E eu comentei que quando ele começa a ter, vamos dizer assim, ó, como a alma grupal ter encarnações em animais domésticos, ele começa a se preparar para uma futura encarnação humana. No homem começa a despertar a consciência e depois ela se expande, né, quando ele atinge a maioridade, vamos dizer assim, do nível humano. Nós já vimos toda essa parte aqui, ó, passagem pelos reinos, alma grupais, medo da raça humana, veículos, tudo mais, as primeiras encarnações. Nós vamos ver agora o caminho evolutivo da alma e, em seguida, a alma gêmea. Vai ser muito interessante. Eu falei para vocês da outra vez que eu ia trazer algo bem interessante para vocês, tá? Então, lembra que eu falei que quem passou esses conhecimentos eram espíritos que se intitulava Acharia, não sei exatamente qual é e que muito provavelmente foi uma reencarnação de Ramatiz. Não tenho certeza, mas algo me diz que foi. Então ele diz o seguinte, dando continuidade, né, do tópico Caminho Evolutivo da Alma, ele diz o seguinte: devemos ter fé enquanto adquirimos conhecimento e jamais devemos desanimar. Qual é o propósito, então, do ciclo evolutivo da alma? É adquirir conhecimento, né, enquanto no plano físico. A evolução é um processo lento e raramente pode ser apressado. Ou seja, não tem, vamos dizer assim, ó, queima de etapas, tá? Então é um processo lento, são muitas encarnações. Nessas várias encarnações nós vamos passar em diversas situações. Vamos ser ricos, vamos ser pobres, vamos encarnar na China, ou na África, ou em qualquer outro lugar, vamos passar pelos diversos tipos né, de raças humanas, né? Tudo com o intuito de ter um crescimento, né, daquilo do ambiente em que a alma pretende trabalhar alguma coisa. À medida que ela vai chegando em pontos mais elevados, ela começa a escolher onde e o que ela quer trabalhar, né? Então, se ela quer trabalhar a inveja, ela vai, junto com os mentores, ver um lugar adequado
quem vão ser os pais, vão ter irmãos, quem são os amigos, vai estudar, não vai ser num lugar muito miserável ou vai ser num lugar muito rico, né? Então ela vai passar por todas essas etapas. Isso mostra uma coisa que é fantástico, que é uma das leis de Deus, né? De dar oportunidade às almas que trabalhem as mesmas coisas, né? Ou coisas semelhantes em diversas encarnações. Não faz sentido a gente passar por uma única encarnação, né? E baseado nela, ou nós vamos para o inferno ou vamos para o céu, né? Fica muito restrito essa capacitação da alma, dependendo de onde tu vai encarnar, né? Se tu encarna no meio de uma guerra, no meio de um bolsão de pobreza, né? Então, precisa a alma passar pelas diversas situações. Os egos são assistidos ao longo de sua viagem evolutiva. É através de dificuldades, tais como viver com pessoas que não sintonizam em todos os pontos conosco, que aprendemos a verdadeira tolerância. Lembra que eu falei assim, quando a gente vai encarnar, nós tem um plano reencarnatório, né? E nós vamos trabalhar principalmente junto com pessoas que temos dificuldades de lidar. Mas é só com esse tipo de pessoa? Não. Vão ter junto conosco também pessoas que a gente tem muita afinidade, né? Mas qual é o objetivo? É trabalhar a nossa intolerância, é melhorar a nossa maneira de lidar com as pessoas. Então, assim, uma vida agradável, tranquila, com poucos desafios, não é necessariamente a melhor vida. É que todo mundo quer, né? Uma vida tranquila, com pouco de desafios, muito dinheiro para gastar como quiser. Do ponto de vista espiritual, aqui tem muito pouco que aprender, né? Então, as dificuldades é que vão realmente burilar o espírito da gente, é que vão dar capacidade para que a gente comece a ter, vamos dizer assim, nos capacitemos a coisas mais amplas, que nem uma escola, né? Quanto mais puxada for a escola, com muita propriedade vocês vão sair com mais conhecimento. Agora, se pegamos uma escola que não se dá muito valor à educação, vamos sair meio que analfabetos funcionais. Progredimos mais depressa ao longo do caminho evolutivo, pelo sofrimento e pelo que a miúde parece ser um método duro e impiedoso. Por que isso, gente? Muitas vezes, e geralmente, nos planos físicos, é na dor que a gente aprende as lições. Até que a gente atinja um nível elevado, em que a dor não vai mais fazer sentido, e aí tu expande, vamos dizer, tu trabalha com amor, com caridade, com fraternidade, né? Então, dificilmente tu vai precisar passar por períodos de dor. Não que eventualmente não tenha. A nossa vida, se vocês todos vão passar por isso, quem é jovem vai passar, quem já tem idade sabe quanto é. São ciclos. Tem momentos assim que está tudo indo bem, tudo tranquilo. De repente aperta, ou falta dinheiro, ou tu começa a ter um atrito com o pessoal que trabalha, ou em casa, né? Então, esse lado emocional, ele vai dando subidas e descidas, né? Até que tu consiga ir harmonizando. São experiências, né? A propósito, nós estamos, e seguido eu falo aqui, nós estamos num período de transição, e logo que passar esse período de transição, menos sofrimento vamos ter. Nós vamos estar num padrão mais equilibrado, né? Então vamos ter menos sofrimentos do que atualmente estamos passando. Por quê? Porque a Terra como um todo só vão ficar, em princípio, espíritos mais elevados, espíritos que já querem só o bem,
né? Podem ter alguns problemas ainda para trabalhar, mas em princípio é um espírito que está se puxando já para o bem, que ele não aceita mais a desonestidade, não aceita mais violência, né? Não aceita guerras, e muito frequentemente, quando ele pode, ele ajuda outros, seja de que maneira for. Cada vida é um dia na escola da evolução. Então, a gente não pode se permitir desperdício de oportunidades. Quando a pessoa está no início do plano evolutivo dela, ela não tem noção disso aqui, né? Mas aqueles que já estão numa caminhada espiritual, a gente percebe o quanto é importante não desperdiçar as oportunidades, né? Para quê? Para pedir perdão, para se dar bem com todo mundo, para evitar discussões, para auxiliar quem está precisando, né? A ganância, ela deixa de ser um ponto focal, né? Para fazer com que a gente comece a distribuir mais do que a gente tem, no sentido de ajudar os outros. O caminho evolutivo, na opinião da Annie Besant, a Annie Besant, ela foi uma médium, 1860, 1870, ela fez parte de um grupo chamado Teosofia. Nessa mesma época, Kardec recém tinha feito a obra, né, dos 5 livros do Espiritismo, e a teosofia ela era um passo um pouco mais esotérico da espiritualidade. Então era para aqueles que já tinham um certo conhecimento. O que a Annie Besant diz é o seguinte: o campo de evolução da consciência humana se desenrola em um sistema solar, ou seja, toda a força evolutiva humana, ou não só humana, aquilo que a gente viu, animais, plantas, tudo mais, é dentro de um sistema solar. Então fica meio que restrito aquilo ali, até que o ser humano atinja uma evolução tal que se permita sair para fora do sistema solar. Nesse momento, ele já está com uma certa evolução para que evite construir armas de extermínio, né? Então, não é permitido que os seres, atingindo certa tecnologia, né, já com capacidade para viagem interespacial, que tenha armas de destruição. Então, isso fica restrito ao sistema solar, ao planeta. À medida, sim, que se evolui, ele passa a sair disso aí. A matéria no sistema solar se manifesta em 7 graus, ou 7 planos. Eu já tive a oportunidade de mostrar. Eu vou desenhar aqui rapidinho, para vocês entenderem. Assim, ó. Supondo que isso aqui é Terra, tá? Então, aqui nós temos o plano físico. Eu vou desenhar em termos de circunferência, mas, na verdade, o que acontece? Como são planos vibracionais diferentes, eles estão interligados e vamos dizer assim, ó, quem está no outro plano pode passar por aqui perfeitamente e não vai tocar na gente, né? Então, são 7 planos assim, né? O primeiro plano é o astral. O segundo plano é o mental, que é também conhecido como mental inferior. O ciclo reencarnatório fica nesses 3 planos aqui, tá? Quando o ser humano atinge já um nível de angelitude, ele consegue atuar no próximo plano, que é um plano búdico. Depois desse plano, tem aí assim, ó,
tem várias escolas de ensinamentos, então elas mudam um pouco os nomes aqui, mas o próximo plano, onde seria, se não me falha a memória, crístico. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui é nível de Deus, tá? Esqueci desse aqui, daqui a pouco me vem a cabeça. Mas assim, ó, o que são isso aqui? O que diferencia? O fator vibracional. Então, quem está neste plano aqui pode descer para esse, pode descer para aquele, para esse aqui, adensando a matéria. Eles têm, vamos dizer assim, essa capacidade. É complicado, gasta muita energia para eles, mas eles podem fazer isso. Mas quem está aqui não pode ascender, a não ser que passe por processos adequados de ascensão, né? Então, aqui, ó, quem está aqui no plano físico, quando a gente desencarna, nós passamos para o plano astral, e esses dois planos, eles são muito interligados, né? O que é o plano astral? É o plano das emoções, dos sentimentos, né? E esse aqui é o plano mental. Então, eles estão muito interligados aqui. Quem tem uma ascendência astral enorme, quando ele está mais próximo do plano mental, ele tem uma capacidade mental muito grande. Agora, aqueles que desencarnam e vão para os subníveis inferiores, têm uma capacidade mental muito reduzida. Tá? Então, à medida que vai passando por esse processo, ele vai depurando os seus corpos espirituais que trafegam nessa área aqui, até que ele atinja, vamos dizer assim, uma plenitude, né, e possa ascensionar para outros níveis. Então ela diz o seguinte, ó, nos 3 primeiros planos, físico, emocional, mental, é onde se dá a evolução da humanidade. No budismo, isso é chamado de roda de samsara. É o ciclo de encarnação, reencarnação, reencarnação, e enquanto vai evoluindo, né? Os planos seguintes são espirituais, ou seja, de búdico, crístico, o átmico, até o plano de Deus. Tá? Nos 5 primeiros planos, processa a evolução da consciência humana. O que ele quer dizer é o seguinte, que mesmo já estando nesses planos, ele ainda está completando a consciência. Só depois que ele completar nesses aqui, é que ele já está em condições de aí se expandir por universos e ser uma entidade que vai atuar como, eu diria assim, uma deidade criadora, né? O que a gente faz aqui nesses planos? Basicamente o seguinte, o que a gente faz depois que sai da escola? Vai trabalhar, né? No trabalho, tu pode fazer cursos, tu pode voltar para a faculdade, fazer tudo mais. De uma maneira muito parecida, o mesmo acontece à medida que tu vai ascendendo nesses planos. Tu vai fazendo cursos, vai melhorando, vai tendo capacitações de auxiliar vamos dizer assim, ó, no controle e administração dos sistemas evolutivos, né, até estar apto a trabalhar no plano de Deus. Quando tu volta, que eles dizem assim, ó, voltamos para Deus, saímos de Deus e voltamos para Deus, fazemos parte dele, né? Opa! Acho que eu mexi onde... Eu fiquei apertando e... Olha só que coisa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 5 primeiros planos, processo de evolução da consciência humana. Ninguém me avisou isso aí, hein? Da consciência humana, ponto em que o humano se integra ao divino. É o campo da evolução da supraconsciência humana, dos grandes mestres ascensionados. É aqui que atua aquele ser que a gente conhece como Jesus, daqui para cima. Nos 2 planos seguintes, as atividades são, portanto, divinas.
né? Que são os dois planos superiores. Irradiadores de energia para todo o sistema solar, não só para o sistema solar, toda galáxia e todo o universo, né, como um todo. Do ponto de vista dos Wingmakers, o que são os Wingmakers? São os Elohim da Bíblia, já ouviram falar, né? Os Elohim são deuses. A Bíblia fala disso, o Antigo Testamento. São deuses criadores. Então, assim, os Elohim, eles não têm um processo evolutivo como nós temos, como a alma humana tem. Eles têm um processo que vem direto de Deus. Eles são criados por Deus com um propósito de auxiliar a criação dos universos. Por isso eles são chamados de deuses criadores. Então, cada um deles, imagine o seguinte, assim, existe uma hierarquia extremamente complexa e com muita potencialidade de criação, né? Então, cada Elohim tem uma característica. Um vai cuidar de um sistema solar, outro vai cuidar de um grupo de estrelas, outro vai criar massas coronais, enfim, é um processo. Então, tudo é montado a partir da mente desses grandes seres. Eles são muito potentes. Eles não têm capacidade para reencarnar. Até porque a energia deles é tão forte que eles teriam... no plano físico, eles seriam capazes de explodir um planeta ou alguma coisa de tanta força atômica que eles teriam. Então, eles dizem o seguinte: a jornada de exploração ela é projetada de forma coerente, circular e de modo que partes conscientes da alma que viajam para os lugares mais distantes também retornarão um dia para a fonte de onde se originaram. Então, o que ele está querendo dizer? Eles criam as almas e essas almas vão entrar num processo evolucionário. E elas têm dentro delas alguma coisa que lá pelas tantas vai fazer com que elas comecem a buscar se evoluir para voltar para a fonte. Isso eles chamam de fragmento. Então, toda jornada é uma parte orgânica e natural da expressão da alma que permite ao fragmento pioneiro. O que é o fragmento? É um fragmento da deidade que criou. Tá? O incrível senso de independência. Então, é dada uma grande liberdade para a alma para criar sua própria realidade, identificar-se com seu entorno e adaptar, modificar e ajudar a desenvolver os ambientes em que se encontra durante as viagens exploratórias. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo viagens exploratórias, né? A nível de alma, então nós estamos aprendendo a conviver, descobrindo que não podemos usar da natureza, destruindo ela de maneira, eu diria, desumana. Tem outro termo. Enfim, nós temos que ter esse equilíbrio, aprender a conviver com os animais, aprender a conviver com a natureza e usar as nossas reencarnações de maneira a nos elevar, adquirir conhecimento e nos elevar. Durante a expansão da jornada para o exterior, nos mundos do espaço, do tempo e numa densidade física cada vez maior, o caminho de volta para casa está escondido no fragmento da alma. Isso é falado em quase todas as religiões, né? Aquela centelha divina que a gente tem e que num determinado momento de alguma reencarnação vai fazer com que a gente se puxe, né, para o caminho de volta para a fonte, para Deus. E agora, então, vamos conversar sobre alma gêmea. Segundo o Acharya,
Todos temos o que é conhecido como alma gêmea, porque de início, quando a força da vida é enviada, emerge para a vida sob a forma de gêmeos, um masculino e um feminino. Gente, vocês fiquem à vontade para fazer algum questionamento, tá? Se não agora, depois a gente pode dar continuidade para isso aí. Então, um masculino e outro feminino. É como se pegasse a alma e dividisse ela, tá? Essas duas formas, elas evoluem separadamente, cada qual com sua cota de vidas em corpo de homens e de mulheres. Vejam bem. Uma das partes pode ter vidas masculina e feminina também. Elas vão escolher, mas eles têm a tendência a seguir uma só, ou masculino ou feminino. Mas, de novo, podem ter condições de vir como mulher, como homem. Por quê? Há uma necessidade de passar pelas duas energias, até porque a energia feminina tem características que tu não vai encontrar na energia com a energia masculina, né? Então, essa possibilidade de tu reencarnar, às vezes como masculino e às vezes como feminino, faz com que dentro de ti comece a equilibrar essas energias. Todos temos energia masculina e feminina, todos temos, né? Mas a tendência é que alguma alma ela fique, vamos dizer assim, tem a tendência de, se ela foi separada como masculina, ela vai ter uma tendência a ter mais encarnações masculinas como femininas. Ops. Em ocasiões especiais, quando um grande trabalho tem que ser feito, essas duas entidades às vezes são reunidas. Porque a inspiração de uma capacita a outra a levar adiante a gigantesca tarefa que tem que ser realizada. E mais adiante eu vou falar por que isso aí, tá? Quando essa união acontece, as duas pessoas parecem agir como uma grande unidade. O potencial delas é muito grande. E não só pensam os mesmos pensamentos, mas sentem instintivamente o que é correto para ambos. Elas têm uma afinidade muito louca. Trata-se naturalmente da perfeita fusão do positivo e do negativo, do macho e da fêmea na natureza. Não seria bom para nós viver sempre com a nossa alma gêmea. Por quê? Que ruim. Sob tais circunstâncias, a gente tem uma tendência a nos tornar muito egoísta. A gente fica muito acomodado. Uma pessoa que, puta, tudo bem, tudo maravilhoso, tudo. E como é que nós vamos trabalhar as nossas intolerâncias, as nossas falhas, vamos dizer assim, de caráter, os nossos problemas, se não com pessoas que vão nos fazer trabalhar isso aí. E nesse ponto, a alma gêmea, como está tudo bem, tudo legal, tu não vai brigar com a tua alma gêmea, tu não vai ter, dificilmente vai ter um atrito com ela, e não vai poder trabalhar essas coisas. Nunca aprenderíamos a ver as coisas sob ponto de vista alheio, nem tratar com ideias opostas às nossas, nem ceder para realizar algo em lugar de ficar firme e nada produzir. Aqui está a parte especial que eu falei para vocês que eu ia trazer, tá? Realidade ou fantasia? Porque assim, muito se fala sobre almas gêmeas. Tem gente que vamos dizer assim, tem muitas canalizações que dizem que tem, outras dizem que não é bem isso, que o que existe é muita afinidade, outros dizem que a alma gêmea pode ser assim, vocês vão tendo várias reencarnações e vão tendo afinidades, e aí chega um ponto lá adiante, vão se encontrar de novo e vão perceber que tem muita afinidade de uma hora para outra, e que se cria essa alma gêmea, elas são trabalhadas no decorrer das várias reencarnações. Então tem muito disse, não disse, né? Bom, eu assisti há uns tempo atrás, no YouTube, uma palestra ministrada pela Lúcia Helena Galvão. E ela trouxe esse enfoque que eu achei interessantíssimo. Eu
confesso para vocês que me fez pensar bastante e eu resolvi trazer para vocês. Do conceito platônico, vocês sabiam que o nome de Platão, na verdade, é Aristócles? Alguém tem ideia disso aí? Que Platão era um apelido? Eu não sabia, gente. Fiquei sabendo numa pesquisa que, justamente para fazer essa palestra, eu fui pesquisar algumas coisas de Platão e, de repente, descobri que o nome dele era Aristócles. O apelido era Platão porque ele tinha os ombros muito largos. Em grego, alguma coisa tem a ver com o nome, tá? A propósito, Platão teve recentemente entre nós, encarnado. Já foi. Então ele diz o seguinte, que a alma vem de ânima, ou seja, aquilo que anima, aquilo que te motiva, aquilo que movimenta, né? E ele diz o seguinte, o homem é composto de 3 núcleos, e ele dividiu em soma, psique e nous. Soma é a parte física, né? É o corpo físico. E junto com o corpo físico, a parte energética, que a gente conhece, é o corpo etérico, né? Ou duplo etérico. Ou seja, todo o complexo biológico com as interações através do corpo etérico com os planos mais sutis, como o plano astral, o plano mental. A psique... Opa, foi mal. Volta. A psique é a parte mental e emocional. Vejam bem, olha aqui, ó, ele coloca a psique aqui. Aqui seria o soma, né? Corpo somático, psique, agregando o mental e o astral. Interessante que o Espiritismo chama isso de... gente, me ajuda. Perispírito. Perispírito. É isso aqui, ó. Todo esse conjunto aqui, tá? O nous seria a parte espiritual, imortal, a essência do homem, ou seja, daqui para cima, ele considera como nous, tá? A parte espiritual. Soma com psique, agregando esses dois, seria aquilo que os gregos chamam de persona, a personalidade, a máscara egóica. Eu estou falando do ego na outra palestra também, que tem várias ramificações que eu estou dando, né? Eu estou intercalando uma palestra da Viagem da Alma e a outra sobre ego. Então, o que nós estamos trabalhando na outra seria a soma mais a psique. Segundo Platão, podemos nos unir a alguém por qualquer uma dessas 3 possibilidades. Soma, psique e nous. Olha só que interessante aqui. Na primeira, a alma é de onde vêm particularmente as nossas motivações. E nesse momento elas vêm sobretudo da psique, né? Da parte mental e dos sentimentos. O que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu quero e o que eu não quero, o que eu penso e o que eu não penso ou deixo de pensar, né? Então, isso é o que atualmente mais nos agrega. E o amor platônico passa a ser definido, né, como amor num nível tal que faz com que a gente busque algo que nos falte, algo que nos complementa, que nos completa, que nos integralize, né? Então faz com que a gente tenha essa sede de realização por algo, mas tentando buscar em alguém essa completude. Isso é o amor platônico. Ou seja, um sentimento de incompletude em cada um desses planos. Quais os planos? Vou escrever aqui para a gente não se perder. Então, aqui, ó, soma. Eu vou fazendo outra cor.
Então seria aqui, soma, psique e nous. Isso nos leva a buscar algo que vai gerar 3 tipos de possibilidades, ou seja, 3 tipos de amor, ou união por necessidades. Vamos ver cada um desses aspectos, então. O primeiro, a união somática, soma, do corpo, né? Imagine 2 pessoas que se unam única e exclusivamente pelo plano físico, corpos, né? Que infelizmente é a tônica do momento, né? Esse materialismo que entrou assim muito forte no final do século passado, início desse, fez com que muitas pessoas atuassem nesse tipo de união física, né? Na sociedade materialista se tornou uma coisa muito comum. Essa busca pelo apetite, pelo prazer, pelos desejos. O corpo é visto, então, passa a ser visto como um objeto, né, de satisfações das nossas necessidades. Ou seja, é descartável. A gente usa, pinta o desejo, usa e descarta. E se esgota com a repetição muito intensa desse objeto. Satisfeito, a gente esquece, perde o apetite. E ela fala, a palestrante, do regime do chocolate. Alguém aqui é chocolatra? Então imagina o seguinte, a seguinte situação. Eu sei que assim, ó, nem todos são chocolates, mas um chocolate é muito bom, né, gente? Imagine o seguinte regime. A partir de hoje, de amanhã, tu acorda, café da manhã, chocolate. Somente. Almoço, chocolate. Chazinho da tarde, não tem chá, chocolate. Toma chocolate quente, alguma coisa assim. De noite, chocolate. Né? Nossa! Espetáculo, né? No outro dia, tu acorda, mesmo regime. Tá. No terceiro dia, tu começa a te incomodar. Só chocolate. Não posso comer? Não. Outra coisa não. Só chocolate. No quarto dia, tu quer matar quem inventou esse regime. É ou não é? Tu tá até aqui de chocolate e aí vai. Chocolate, chocolate, chocolate. Né? O que ela quer dar a entender isso aí? A mesma coisa da união somática. Né? É a busca pelo apetite, pelo prazer momentâneo. Satisfeito o prazer, pronto, tu não está mais interessado em chocolate. Não te interessa, até mais tarde talvez tu volte a ter essa vontade, né? Então tu usa e descarta. E com a repetição muito intensa, tu acaba enjoando. É ou não é? Eu sei que nas fábricas de chocolate, a Neubauer tinha isso aí. Quem começava a trabalhar, eles te botavam numa sala e diziam: come à vontade, pega à vontade, pode comer à vontade. Então eles davam assim uma saturação, eu acho que durante uma semana. Depois disso a pessoa não queria mais saber de chocolate. E ele trabalhava perfeitamente. Na união somática, a atração se dá então somente no campo sensorial, somático, do corpo. São as sensações do corpo. Com o tempo, a necessidade de variar. Aqueles símbolozinhos quer dizer alguma coisa para vocês? Da cerquinha? Né? Não, vamos falar de cerquinha, eu acho que é mais interessante. Né? O que acontece quando alguém está unido pela união somática e aí enjoa? O que ele vai fazer? Vai pular a cerquinha, gente. Né? Faz sentido? Principalmente com os homens. A mulher já é um pouquinho mais segura nisso aí, mas ultimamente ela também vem pulando cercas.
É ou não é? Não preciso dizer. Tá? Ninguém precisa falar. E o nosso poetinha, né, dizia que o amor seja infinito enquanto dure. É bem isso aí, união somática do paladar. Né? Se apaixonou, muitas vezes se apaixona pelo físico da pessoa e é amor de manhã, de noite, de tarde, e aí chega um ponto ele não aguenta mais, diz, não quero mais saber. Tempo, vamos fazer o sorteio. Esse sorteio do livro, me presta aqui o livro. Gente, nós tivemos maravilhoso nesse fim de semana um seminário sobre perdão, foi bom, foi excelente, teve muito resgate com a Ana, e ela deixou uns exemplares, né? Aí tá para vender. Ó, cor de chocolate. Muito bem. Então, gente, apresento para vocês a união somática, a união do corpo, quando a gente se sente atraído fisicamente. A segunda seria a união psíquica. Lembro, psique é os sentidos e a mente. Então, há uma lógica nessa união, ou seja, aquilo que eu gosto, aquilo que eu rejeito, busco aquilo que é parecido comigo e rejeito o que é diferente. É o típico casal de namorados românticos. Aliás, havia muito romantismo na época dos meus pais. Hoje é muito difícil a gente perceber isso aí, né? O que era isso aí? Era união psíquica tipicamente. Quais as características dela? Então, eu gosto de tal filme. Ah, eu também, né? Eu gosto de tal livro. Ah, eu também. Mas eu gosto de tal comida. Eu também. Então nós temos afinidades. Uau! Somos almas gêmeas. Vamos ser felizes para sempre com esses gostos assim, né? Então passa o tempo. Essa é uma união interessante, mas tem um senão. Porque o que é hoje um ponto de encontro, será que daqui a 10 anos vai continuar sendo para ambas as pessoas? Ou seja, será que elas vão gostar das mesmas comidas, dos mesmos livros, dos mesmos filmes daqui a 10 anos? Ou vão divergir em gostos diferentes cada um? Quem já teve um relacionamento de 10 anos aí, pode dar um depoimento se quiser. Ninguém? Não? Tá bom. Não preciso. Vamos pular essa parte. O amor psíquico, ele costuma gerar relações mais duradouras, mas baseadas em afinidades transitórias. Com o tempo, perde a chama, fica morna. Não é verdade? Então, assim, ó, vão perdendo o interesse. Muitas vezes até o casal dá continuidade ao relacionamento, mas já não com aquele ímpeto, com aquela chama de paixão, né, do início. Pode ser até que com o tempo se trabalhe uma amizade mais duradoura e se chegue a um amor, vamos dizer assim, ó, baseado em respeito, baseado em carinho, em aceitação. A psique de cada indivíduo, ela vai derivar, ela vai mudar. Quando eu botei evolui ali, eu pensei de coloco ou não coloco? Coloco ou não coloco? Porque vejam bem o seguinte, nós estamos evoluindo, certo? Quando a gente está nesse tipo de relação psíquica, né, com várias afinidades, pensando até no início que eram almas gêmeas, estamos evoluindo. Mas se a gente está evoluindo, por que de repente vai um para cada lado? Alguém pode me dizer o porquê desse paradoxo? Se nós estamos vendo, não era para estar tudo convergindo
para uma única coisa, para nos tornarmos um ser completo. No entanto, converge, então, e muitas vezes até ocorre separação. E ultimamente ocorre muito separação em função disso aí. E às vezes, apesar do amor da união psíquica, não chega nem no segundo ano, né? Pum! Divergiu. Ah, tá, vamos separar. Por que, então, esse paradoxo? Por uma coisa muito simples. As pessoas que estão nesse nível, elas não estão evoluídas ainda, mas estão buscando a sua evolução. E se elas vêm de várias reencarnações, é claro que cada uma tem uma bagagem diferente da outra. Se num momento elas tiveram afinidade, lá pelas tantas, elas vão buscar aquilo que interessa para elas e podem divergir. Então não é uma coisa contra a outra. Elas vão dar seguimento e futuramente, em várias reencarnações depois, pode ser que se reencontrem. Né? Faz sentido? Já que ninguém respondeu, eu respondi. E agora, a união do nous. Lembra que o nous é a parte espiritual. O amor de nous, o amor dessa essência espiritual que se acredita é a própria natureza verdadeira do ser humano. Tá? Há aqui um desejo maior que nos leva a buscar algo mais duradouro, uma qualidade melhor das relações, de querer sermos melhores como seres humanos, né? De ir atrás, de buscar, de nos conhecermos, de ir em busca de autoconhecimento, de participar de reuniões que nos elevem ou de lugares que nos deixem mais locais com músicas mais... tempo. Muito bem, vão ser chamados aí, gente. Essa sala aqui, Ana Lúcia Pereira, Denise, Henrique, Luciano... Tudo que nos leva ao crescimento, que alimenta essa nossa vontade de crescer. Tá? Juliana Vieira. Juliana? Vai perder uma parte importantíssima. Para aqueles que perderem isso aí, quiserem olhar no Facebook, né, o link pro vídeo. Sorrinho, nós estamos sendo filmados. Aliás, eu. Então, assim, imagine dois seres humanos. Imagine que dois seres humanos podem se unir por esse ponto, ou seja, só pela parte espiritual. O que vocês acham? Há possibilidade disso acontecer sem que essas estejam envolvidas? Primeiro, é difícil encontrar quem esteja aqui nesse patamar, né? De uma espiritualidade, embora encarnado, mas de uma espiritualidade mais elevada. Mas é possível sim, tá? Imagine que você presencie uma grande obra, né? Um ato de honra, um evento que traduz um bem aos outros, algo belo, algo que emociona, algo que comova e te traga as lágrimas. Eu acho que muitas vezes a gente já se viu em situações assim. Pode ser até um filme, né? Que te faz chorar, de tocar o fundo da alma e te faz chorar. Ou tu vê alguma coisa, alguém fez uma obra de caridade fantástica, auxiliou pessoas, né? E isso te toca fundo, né? E essa pessoa com quem você compartilha a tua vida, você passe isso e ela também ache belo e também se comova e também traga lágrima nos olhos dela. Tá? Ou seja, encontre uma pessoa nesse mesmo nível que tenha essa sensibilidade de buscar algo belo, algo melhor, valores elevados. Quando você vê alguma atitude de generosidade, de fraternidade, alguma coisa que arde dentro do coração, querendo também ser imagem e semelhança de um exemplo desses, e de repente tu olha para o lado, para a pessoa que está do teu lado, e tu vê que ela está vibrando
que nem tu estás nesse momento, né? É a mesma nobreza, o mesmo sonho, a mesma vontade, a mesma sede de ser humano, de nos humanizarmos, né? No sentido de evolução. Quando existe uma união em torno desse mesmo ponto, será que isso gasta com o tempo? Será que isso vai mudar com o tempo? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Gostaria de saber. Pode ser, pode não ser. Será que é uma coisa, né, que fique mais eterno? Por exemplo, quem ama a justiça hoje, será que vai deixar de amar daqui a 10, 15, 20 anos? Quem ama a honestidade, será que vai deixar de ser honesto daqui a um tempo? Quem ama a natureza, as belezas, os padrões, o belo, será que vai deixar de amar isso aí daqui a um tempo? Quem ama a beleza, a bondade, a harmonia, tem uma sede de alma por se tornar mais humano, mais pleno, será que isso vai deixar de existir nessa pessoa algum dia? Ou provavelmente se tornará mais intenso? Eu diria que, com certeza, se essa pessoa não tiver nenhuma doença mental, nada, ela vai evoluir com isso. Ela vai evoluir com esses sentimentos. Ela vai cada vez mais amar, ser justa, ser honesta, apreciar o belo, apreciar músicas que elevem, ter conversas com pessoas que falem coisas bonitas, né, que toque no fundo da alma dela, viajar por lugares lindos, né? Então percebo que esses são os fatores que não corroem, porque não pertencem ao mundo material. São sentimentos elevados. Lembra que Jesus falava disso aí? Que são valores que nós temos, que a traça não corrói, né? E nem se acaba. São esses valores que a gente, com o tempo, vai fortalecendo. À medida que o ser humano vai evoluindo na sua escalada, na sua caminhada de várias vidas. Ele aprende que a desonestidade não leva a nada. Então ele começa a curtir mais o ser honesto. Ele cuida de ser mais honesto, de falar com mais honestidade, né? Então, tudo que é filho do tempo será devorado pelo tempo. Platão dizia isso, né? Tudo que é filho do tempo será devorado pelo tempo. Mas esses valores, esses sentimentos que não podem ser corroídos, né, pelo tempo, porque estão numa dimensão que o tempo não alcança, e quanto mais nos aproximamos dessa dimensão, mais próximos a gente fica a nível de alma uns dos outros. Faz sentido? Aquelas pessoas que vocês mais gostam, que vocês admiram, né, começam a ficar cada vez mais próximas de vocês, à medida que a gente se eleva. Nesse nível, o amor e o entendimento só crescem em sintonia. Em verdade, infinita beleza... nesse nível, amor e entendimento só crescem em sintonia, em verdade e em infinita beleza até chegar a uma unidade. Ou seja, as almas convergem para um todo. Eu já tive a oportunidade aqui de falar sobre isso aí, né? O ser humano, quando ele está no início dos seus estágios evolutivos, ele é muito egoísta. É ele só. À medida que ele galga os degraus, as caminhadas de várias vidas, ele começa a fazer parte de grupos. E ele defende os seus grupos, suas amizades, seus grupos familiares, ele defende o pessoal que é do colégio, colegas, né? Mas, ai de quem for contra algum desses. Muitas vezes não interessa se a pessoa tem razão ou não. Está
está atingindo o meu grupo, então vou ser contra eles. Isso existe muito ainda, né? Mas quando a pessoa já está nesse nível aqui, o que ela vai defender? Ela vai defender valores. Então não interessa se alguém do meu grupo, da minha família, fez errado. Fez errado? Então para um pouquinho. Se tu fez errado, vai tu cuidar da tua coisa. Eu não vou te defender. Posso te apoiar se tu realmente for pedir perdão ou for se tu prejudicou alguém, por fazer alguma coisa em benefício desse alguém. Mas eu não vou te apoiar mais se tu continuar nessa briga. Não vai deixar de ser meu amigo, minha amiga, meu parente. Apenas nesse aspecto ou nesse detalhe que vai contra os meus valores, eu não vou te apoiar. Então, para Platão, esse era o ponto fundamental. A união nesses planos. Ou seja, o fundamental para ele é a união no plano espiritual, nos valores elevados. Ele chamava isso aí de união noética, de nous, onde os homens sonhassem juntos, onde vibrassem juntos diante da beleza, onde fossem capazes de ter sonhos grandes, de servir à humanidade, de expandir em sabedoria, em virtude, numa mesma sintonia de amor expandido. E quando eu falo de amor expandido, eu estou também me referindo à consciência expandida. Os dois se expandem juntos. Então, essa união noética, sendo um pouco complexa, sobretudo uma sociedade que não desenvolve em nós esse aspecto de espiritual, nem nos diz que existe, não nos dá muita oportunidade de realizar. É verdade ou não é verdade? A nossa sociedade é muito materialista ainda, infelizmente. E nós vamos buscar isso em outros lugares, como aqui, ou em grupos que tenham a mesma afinidade. É incrível como de alguns anos para cá, quem está nessa busca encontra pessoas afins, se atraem. Essas almas se atraem por vibração, padrão vibratório. Padrão vibratório do quê? Dos sentimentos, dos pensamentos e do espírito. Então, esse tipo de pessoal se atrai por essas razões. Mas, digamos que ela... Deixa eu voltar um pouquinho, mano. Então, vamos lá. Essa união, sendo um pouco complexa, sobretudo numa sociedade que não desenvolve em nós esse aspecto noético e nem nos diz que ele existe, não nos dá a oportunidade de realizar. É muito difícil esse encontro de almas nesse nível. Mas, agora sim, digamos que ela aconteça. Digamos que você encontre alguém que compartilhe isso com você. E essa pessoa não necessariamente é um parceiro ou uma parceira no sentido de casal. Isso pode ser alcançado, de fato, entre um mestre e um discípulo. Aqui é difícil no Brasil, mas na Índia é muito comum esse amor puro entre mestres e discípulos. Por quê? Porque eles já estão numa faixa evolutiva que permite essa integração bem maior. Isso pode se dar também entre dois amigos, esse encontro de almas. Chamar? 10? Manda ver. Ferreira, Verônica Raponi, Maria Helena Silveira, Marion Carr, Gabriela Pinti, Lauro Carr, Solane, Elmo Garcia, Tereza Cristiana.
Ok? Gente, vão guardando as suas perguntas, então, hein? Então, nós estamos aqui, tá? Vamos supor que apareçam essas pessoas, né? E elas, o que pode ser como mestre, discípulo, dois amigos, entre pais e filhos, muitas vezes acontece. Mais dois? Mais dois. Veridiana Ribas e Luiz Fernando Batista. Então, é comum essas almas afins se encontrarem também como pais e filhos. Quer dizer, é comum, acontece. Tá? Não que seja muito comum. São almas gêmeas, né? São almas gêmeas que têm muita afinidade nesses planos. Então, o conceito de almas gêmeas quanto a um casal, agora sim, na acepção platônica e de alguns filósofos, é muito mais do que isso. É uma possibilidade maior e ainda mais rara de acontecer. Imaginem, no caso de um casal que se encontre nesse nível, né, no nível de novo, com aquelas afinidades de valores elevados, de padrões elevados, tá? E essa sintonia, ela é individual de cada um. E, de repente, eles se percebem, se encontram, se percebem um ao outro que eles têm essas mesmas afinidades elevadas, né? Amando valores como justiça, fraternidade, armando coisas que levam nessa direção, na evolução, na elevação desses valores. Isso acaba gerando afinidades também psíquicas. Pode ser? Será que pode? Vou dar um exemplo. Normalmente, quando as pessoas estão nesse nível, elas adoram músicas com padrões vibratórios que te elevem. Elas gostam de ler livros, né, sobre espiritualidade, poesia, coisas que elevam. E elas gostam de conversar com pessoas no nível de aprofundar sobre assuntos elevados, né? Então não vão ficar perdendo tempo fazendo fofocas, vendo, me perdoe, programas de baixo nível na TV, né? Não vão ficar discutindo, ao contrário. São pessoas que não discutem, que têm profundo respeito uma pelas outras. Então imaginem, né, que essas pessoas que se encontraram nesse padrão de espiritualidade, percebem também que com o tempo podem ter afinidades psíquicas. Uau! Né? Imagina isso aí acontecendo. E aí também elas se unem no plano psíquico. Já se sentiram unidas no plano de nous, espiritual, se unem também nos sentimentos e no padrão mental, também aqui. E pode acontecer, eventualmente, de haver também uma atração física. Aí fechou tudo, né? Então elas também acabam se unindo no plano físico. Pronto. Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. E tudo somou. Este é o conceito realmente de almas gêmeas no sentido de um casal que se encontra nesse padrão vibratório. Eles se completam em todos os planos. Plano físico, mental e sentimental. E tem padrões, valores elevadíssimos. Segundo Platão, este é o momento em que se fecha o circuito. Ou seja, há um encaixe perfeito. Lembro do símbolo
do yin e do yang, né? Criando uma bola perfeita. Se tiverem separados e tu jogar no chão, ele vai bater nos quinos, mas se fecharem aqui, tu jogar, vai rolar de uma perfeição, né? Então é um encaixe perfeito. E quando um casal se encontra, eles ganham uma velocidade evolutiva muito forte, porque são dois seres individualmente já elevados e a energia deles não soma, ela quintuplica, né? Então eles têm uma ascensão evolutiva muito forte. Com isso, uma imensa capacidade de serviço à humanidade. Então é fácil. Tem alguns casais aí na história, né, que a gente sabe que se uniu e fizeram grandes trabalhos. E muitas vezes tu não viu o casal, mas tu viu um deles fazendo um grande trabalho, mas com o suporte da alma gêmea fantástica. Né? Então são personalidades, em geral, são históricas. Um dos dois suporta o outro, e o outro faz o trabalho humanitário que veio fazer. Me lembrei, São Francisco é um dos nossos padroeiros aqui dessa casa, né? E Santa Clara. São almas gêmeas que se uniam aqui, mas não se uniram no físico. Eles já estavam muito elevados para isso. Então, eles não sentiam mais a necessidade, talvez um carinho, né? Mas a energia entre os dois era muito forte. Alguém viu Irmão Sol e Irmã Lua? Muito lindo o filme. Muito lindo, muito tocante. Bom, gente. Era isso aí. Alguma questão, alguma dúvida? Querem voltar em alguma coisa, a gente conversar mais? Conseguiram entender? Vejam bem, esse conceito veio de Platão, né? E para mim, assim, é um dos que melhores descreve o que é as afinidades entre almas gêmeas. Então, muitas vezes a gente acha ter encontrado alma gêmea e, de repente, não. Era uma atração física ou uma atração a nível de psique, né? de sentimento e de mental, mas que não foi trabalhada essa outra parte. Podia ter sido trabalhado? Podia. Mas o mundo materialista te leva a não trabalhar isso aqui. Né? Te leva num primeiro momento de conflito, mesmo que tenha já alguma afinidade aqui, vai um para cada lado. Né? Vamos sentir novas emoções. Deixa eu ver se teria mais alguma coisa aqui importante. Eu posso até passar já para a próxima parte. Mas, sinceridade, eu esperava um monte de questões, de perguntas aqui, né? Então... Oi? Mas gostou, né? É o que dá para entender aqui, né? Não.
Bem colocado. Obrigado, Álvaro. Realmente isso aí, faltou eu falar esse detalhezinho, né? Por que não acontece tanto isso aí, né? Ele acabou de dar a resposta para isso aí. Porque a gente não está ainda com esse nível todo elevado. E às vezes acontece até dessas almas gêmeas se encontrarem e não se reconhecerem. Por incrível que pareça, né? Pode até ter um momento de encontro, pode acontecer, por exemplo, delas se encontrarem ambas num mesmo corpo masculino ou no mesmo corpo feminino e não entenderem a atração que está acontecendo entre elas, ficarem confusas, né? Ou dar vazão aos sentimentos. Diga. Olha, cara, segundo a boa parte dos guias espirituais dizem que sim. Como eu falei no início, alguns dizem que, bom, não é bem isso, mas são almas irmãs, almas afins, e que com o tempo elas vão ficando com tanta afinidade que se tornam almas gêmeas. Então, assim, ó, esse é um conceito que realmente... Álvaro. Não, eu já li alguns livros, né? Pode acontecer também de almas gêmeas, por algum motivo, uma delas evolui mais do que a outra. E eles ficarem, às vezes, sempre nessa distância. Faz sentido. Porque por algum motivo, um tropeçou e ficou para trás, e o outro continuou evoluindo. Então, às vezes, eles não conseguem, para nível energético, né, de conseguir estar juntos. Um está, às vezes, muito acima. Né? Não que o que está acima esquece o que está embaixo, mas o que está embaixo não consegue acompanhar, né, o padrão. Por algum que a gente, no nosso processo evolutivo, a gente muitas vezes comete falhas e isso, dependendo da falha, atrasa a nossa evolução. Né? Isso aí acontece de fato. Me fez lembrar o caso do Emmanuel com a alma gêmea dele, né? Ela parece que evoluiu muito rápido já na época de Roma e Emmanuel só veio evoluir aqui no Brasil, né? Nesses casos, e de fato acontece, será que a alma gêmea fica separada? Às vezes não, às vezes ela fica atuando do plano espiritual, auxiliando de alguma maneira. Claro, ela tem outras tarefas, mas sempre que pode, ela tenta auxiliar aquela que ela sabe que é a alma gêmea dela, né? Tentando puxar. Vira quase um anjo da guarda. Quando é permitido, porque às vezes não é. Né? Por algum motivo, ela tem outras tarefas, então não fica acompanhando. Bom, então o que acontece? Durante todos esses milhares de anos, esse tipo de coisa raramente acontece, né? Raramente acontecia. Na transição que nós estamos passando, e depois da transição, parece que esse tipo de coisa vai acontecer com mais frequência. Nós vamos nos encontrar mais com as nossas almas gêmeas. Até pelo mesmo motivo que ele falou, né? Vai elevar a nossa vibração. E isso vai fazer com que essas vibrações atraiam a alma gêmea para um outro tipo de tarefa, né? Não tão ligadas às dores como era, vamos dizer assim, na Terra até recentemente. Vai mudar isso aí? Fala. De fato. Os casais vão ser os homens e as mulheres vão ter direitos iguais, as pessoas vão ser o inconsciente coletivo. Vocês vão ter um mundo melhor, porque a mulher vai ter o mesmo direito de opção. O homem vive num mundo muito machista, num mundo muito atrasado, machista. Se fosse mais feminino, um livro espírita que no planeta mais evoluídos, a população feminina é mais evoluída, porque a mulher é mais feminina que
masculino. Ela é mais gentil, ela é mais dócil, ela é mais melhor, ela é melhor em vários fatores. Então, essa liberdade que a gente tem vai nos favorecer a sociedade, a humanidade, nesses próximos, por essa época que vem pela frente. Né? Sim. Vai ser melhor. É isso, obrigado. Não, colocou bem, perfeito, realmente. O padrão de sociedade foi criado o machismo, se manteve a energia feminina muito submissa, né? Em função da negatividade que havia aqui, dos seres muito negativos que fizeram isso aí de propósito. Para quê? Para que não houvesse esses encontros de alma gêmea. Por exemplo, lembra que eu falei aqui, ó, quando duas almas gêmeas, né, se encontram, mesmo que elas se encontrem em níveis mais baixos aqui, não tão elevados, né, elas evoluem muito rápido. Né? Isso dá um impulsionamento para o aspecto evolutivo delas muito forte. Né? Então, isso foi impedido, de certa forma, né? E agora está sendo liberado. Então, vai acontecer isso aí realmente. A energia feminina está vindo, né? Houve o movimento feminista era para ter dado esse primeiro up na energia feminina, né? Só que algumas derivaram por efeito contrário ao machismo, viraram feministas, né? E não trabalharam corretamente a sua energia feminina. Mas a tendência é essas energias equilibrarem. E a tendência é essas energias equilibrarem dentro de cada um também, né? Então, assim, ó, não é por fato de eu ser masculino que eu não vá ter a minha energia feminina elevada, né? Quando trabalho as energias femininas, mesmo sendo masculina, eu consigo levar esses padrões, ou vice-versa, né? Então, existe isso aí. Encontrar uma pessoa com essas energias equilibradas, hoje ainda é difícil, mas futuramente vai ser muito fácil, né? Quem possui essas energias equilibradas, geralmente são aqueles mestres que já estão, né, numa faixa vibratória, já mais aqui nesse nível, entre o mental e o búdico, né? Ou mestres ascensos, isso aí já equilibraram totalmente, né? Então, quem está nessa caminhada tem as duas energias? Tem. Então, tem que trabalhar. Se é muito machista, tem que maneirar. Se é muito feminista, tem que maneirar. Tem que equilibrar isso aí dentro de si. O que mais? Mais alguma coisa para... É Rodrigo, né? Rodrigo, assim, ó, como é que eu vou te dizer isso aí? Eu nunca encontrei minha alma gêmea, acho, tá? Então é difícil dizer isso aí. Mas dá para perceber o seguinte, assim, ó, os padrões elevados. Tu sente uma energia diferente por estar perto de uma pessoa, né? Parece que dentro de ti vibra tudo quanto é fibra de material emocional, vibra dentro de ti, de alguma maneira diferente, quando tu encontra uma alma gêmea, né? Afinidades, né? Tu começa a perceber que tem muita afinidade, sobre vários aspectos, né? Afinidade de sentimentos, de valores, né? Afinidade de coisas para fazer, de ações, né? Enfim, é um monte de afinidade. A maioria não tem, a maioria não sabe. Alguém aqui já encontrou uma gêmea que pode dar um... Falar melhor? Não? Ó. Eu achei interessante como pode ser familiar, né? Eu sempre disse muito parecido com a minha irmã, assim, no sentido de tudo que a gente pensa, a gente troca ideia e sempre chega num ponto muito favorável. E eu sinto essa energia vindo dela, assim.
Então, aí eu queria saber se existe só uma alma gêmea, ou se a gente pode ter mais de uma, porque nesse plano mais elevado, na verdade a gente vai estar vibrando uma alta vibração com muitos outros em alta vibração. É difícil não ser uma alma gêmea se todos somos um, né? Com certeza. Então, deixa eu falar um pouquinho mais, deixa eu falar uma outra coisa. Diga, chamar. Vera Ribas, Josiane de Oliveira, Rosimere de Oliveira, João Luiz, Emanuel Oliveira, Regina Raimundo, Luiz Rafael e Odete Raimundo. Quem? Como é teu nome? Marília. Marília. Eu tenho uma irmã que se chama Marília também. Bom, eu vou dar uma outra explicação que, de repente, pode sair e muitas vezes é confundido, tá? Bom, falei dos Elohims, criadores, né? São deidades que têm essa capacidade de criar. Muitos deles eles criam o que a gente chama de mônadas. E cada mônada cria um conjunto, uma quantidade de almas imensa, né? Bom, essas almas que foram criadas numa única mônada, elas têm muita afinidade entre elas, né? Um padrão vibratório que, no decorrer do caminho evolutivo, elas vão adquirindo. Então, muitas vezes, as pessoas confundem, encontram almas afins, provavelmente de uma mesma mônada, né? E confundem pensando ser uma alma gêmea, né? Principalmente quando essas almas já se encontram num nível elevado, né? E de repente até pode ser alma gêmeas, por que não? Só que não no aspecto da separação inicial, masculino e feminino, né? Por isso que assim, tem muita controvérsia, tem alguns guias espirituais que dizem que a alma gêmea ela é trabalhada desde o início, desde lá de baixo, né? Que é com o tempo que ela vai realmente acontecer, né? E que isso acontece muito mais quando está dentro de uma mônada, ou seja, uma família de almas criadas juntas, né? Passando por processos muito semelhantes. Eu sei que tu estudou também provavelmente isso aí, Álvaro. Se tu tiver alguma coisa para... Diga. Nesses segundos que nós conversamos aqui, esses poucos segundos, o universo ele se expandiu incalculavelmente. Ele precisa se adaptar, crescer e multiplicar. Então, as mônadas, ele vai para um nada. O universo está crescendo em nada. Existiu uma primeira partícula criada por Deus, feita por Deus, a mônada, e ele pode se dividir. Sim, ela se divide. 4, 5 pessoas podem se dividir, um ser amatando o outro, dois seres se amatando, um ser, ele, ao chegar num ponto tão grande de esclarecimento, que ele pode, na outra encarnação, se dividir com mais pessoas. Tudo é possível. Eu não sei exatamente, isso aí eu nunca vi. É? Tempo, vou chamar mais gente aí. Naquela sala, Ana Júlia, Flávia Xavier, Cristina Solara, Lisandra Maciel, Rodrigo Baez, Juliana Esteves, Paulinho de Almeida, Marília Stein,
Ana Marta, Rafael Cardoso, Silvana Moreira e Davi Domingues. Acho que terminou, esvaziou a palestra. Vocês já foram atendidos, né? Já. Me lembrei de uma coisa assim, ó. A tendência agora, nessa época, são essas almas que fazem parte de uma família começarem a se juntar para um propósito maior, né? E o maior exemplo que eu vejo isso é aqui nessa casa. Impressionante como eu estou um ano aqui, mas a familiaridade que eu senti quando cheguei aqui dentro foi muito grande. Familiaridade de psíquica, de espiritualidade, né? Muito, muito grande. Tem espaço lá para nós? Então tá, gente.